dia, boa tarde, boa noite, quarto ano. E aí, como é que vocês estão? Esperamos que bem, não é, Dodô? E aí, continuam fazendo essa higienização. É muito importante, viu, gente? Então, por favor, continue lavando as mãos, usando álcool gel e a máscara quando precisar sair, certo? Que aí, quem é que lembra qual foi o nosso conteúdo de ontem? Quem é que lembra aí da tia Bárbara? Muito bem, língua portuguesa, não foi? Onde a gente viu número, a classe gramatical número, e a gente também viu o gênero fábula, não foi? Então, a gente hoje, certo, gente, vai fazer o quê? Matemática. A gente vai fazer um resumo sobre todo o conteúdo de fração que a gente viu, tá? Pra gente relembrar. E também vamos ver hoje o conteúdo novo de fração de um número, onde a gente vai descobrir, tá? Qual é o número que corresponde a uma fração de outro número, certo? O quarto ano. Então, eu espero que vocês tenham gostado, feito as nossas atividades de ontem. E aí, quem é que fez o PDF e a atividade do livro? Muito bem, ó. Quem tá fazendo as atividades, ó, gente, certinho, tá aprendendo, tá entendendo tudo, certo? Porque é muito importante a gente fazer as atividades onde a gente vai treinar e aplicar o que a gente aprendeu, certo, meus amores? Então, agora, vamos lá para as nossas operações e depois para o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá? Amores, vamos para mais uma operação, né? Hoje, na nossa apostila, na página 47, certo? Onde a gente vai fazer a segunda questão, onde tem aí um probleminha. Na primeira questão, tem 3 operações aí para vocês fazerem de multiplicação, certo? E a segunda questão que a gente vai fazer agora é um probleminha que a gente vai ver também se ele é de multiplicação ou não. Então, vamos lá. Márcia vai comprar uma televisão. Como não tem dinheiro para comprar à vista, ela vai pegar em 18 prestações iguais de R$ 36. Quanto Márcia vai gastar com a televisão? Então, ela vai passar R$ 36 pagando em 18 meses. Então, a gente vai multiplicar 36 vezes 18 para a gente saber quanto é que ela vai pagar o todo por essa TV. Certo? Então, vamos lá. 8 vezes 6, ou 6 vezes 8, 48. 8 vão 4. 8 vezes 3, ou 3 vezes 8, 24. Com 4, 28. 1 vezes 6, 6. E 1 vezes 3, 3. Passamos o traço e somamos. O 8 desce, que está sozinho. 8 mais 6, quanto é? Quarto ano. 14, muito bem. Vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Então, são 648 reais que ela vai pagar pela televisão. Certo, gente? Então, agora, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje e aprender bastante. Vamos lá? Bom, meus amores, como a tia Bárbara já falou a vocês, né? Hoje a gente vai fazer um resumão de fração e incluir um novo conteúdo que vocês vão ver daqui a pouco. Certo? Então, vamos começar sobre números fracionários, tá? A tia Bárbara colocou aqui como fração, mas vocês já sabem, onde a gente vai fazer uma revisão para relembrar tudo o que a gente viu até agora de fração, certo? Então, vamos lá. A gente viu que fração é o número que representa em partes iguais quantas iguais foi dividida uma unidade, certo? Quando a gente diz assim, uma unidade é um inteiro, certo? Então, a gente viu que a gente chama cada denominador desse daqui de uma coisa. Aí a gente vai ver agora. Quando tem 1 e o 2 no denominador, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 e 1/10, certo? Aí a gente vamos relembrar também essa questão de como a gente chama esses números aqui da fração, certo? Tia Bárbara vai trazer agora essas nomenclaturas, mais um exemplo de como a gente vai saber como é que está inteiro, como é que está dividido em partes iguais essa fração, certo?
Vamos lá. Bom, gente, vamos dizer assim, essa figura que tia Bárbara trouxe para vocês, certo? Primeiro, a gente tem que saber em quantas partes a figura foi dividida. Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Então, a gente vai ver que ela foi dividida em 8 partes, certo? E quantas partes aqui a gente pintou? Vamos contar? 1, 2, 3. Então, 3 partes que foram pintadas. Mas por que isso? Porque assim, ó, de 8 partes que foi dividido inteiro, a gente pintou 3 partes. É como se aqui fosse uma pizza, a pizza fosse dividida em 8 pedaços e a gente tivesse comido esses 3 pedaços. Certo, gente? E para essa figura daqui, vamos dizer que tia Bárbara pinte toda ela. Certo? Toda a parte tá pintada. A gente já sabe que ela tem quantos pedaços? 8. E quantas partes ela foi pintada? 8. Então, significa que isso aqui é o numeral o quê? Inteiro. É como se fosse a mesma história da pizza. A gente tinha uma pizza de 8 fatias, comemos as 8 fatias. A gente comeu o quê? A pizza inteira. Então, aqui é o inteiro. Certo? O quarto ano. E quando a gente vê aqui uma fração, a gente sabe que aqui a gente tem que dar nomes, tanto ao numeral de cima quanto ao numeral de baixo. Então, a gente viu já em fração que o número que fica em cima desse tracinho é chamado de quê? Numerador. Lembram? E o aqui de baixo a gente chama de quê? Quem é que lembra para dizer a tia Bárbara? Denominador. Muito bem. Então, novamente, quando a gente tem, por exemplo, uma pizza com 8 fatias e a gente come as 8 fatias da pizza, a gente tem o quê? 8 oitavos. Quando a gente comeu a pizza, o quê? Inteira. Então, a gente vê que é um inteiro, certo? E aqui a gente viu que antes, né, tinha só o quê? 8 fatias e a gente tinha o quê? Comido, por exemplo, 3 fatias dessa pizza. Então, a gente fez o quê? 3 oitavos, onde 3 é o numerador e o 8 é o denominador, certo? Então, agora vamos lá ver outra coisa que a gente já viu de fração para a gente relembrar. Vamos lá? E vai ver a comparação, tá? De frações e equivalência também. Então, vamos lá. Tia Bárbara desenhou aqui 3 pizzas. Estão vendo? 3 pizzas aqui. E dessas 3 pizzas, uma pertence a tia Bárbara, a outra pertence a Dodô e a outra pertence a vocês, alunos do quarto ano. Certo? Então, aqui da pizza, que tem 8 fatias, tá, gente? Tia Bárbara comeu quantas fatias? 2, não foi? Então, a gente sabe que fica 8 partes e 2 que tia Bárbara comeu, certo? Aqui também na pizza de Dodô. A pizza de Dodô também foi dividida em 8 fatias e Dodô comeu quantas partes quarto ano? 3 partes, né? Então, a gente vai botar aqui. E a pizza do quarto ano, que era gigantesca, vamos dizer assim, ela também foi dividida em 8 fatias, porém, o quarto ano comeu quantas fatias? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fatias. Então, a tia Bárbara ficou 2 oitavos, a de Dodô 3 oitavos e a do quarto ano 7 oitavos. Certo? Então, a gente viu que quando a fração ela tem os mesmos denominadores, desculpa, a gente sabe que a maior que a gente se compara é a que tem o maior numerador. Então, qual é a que tem aqui o maior numerador? O maior numerador aqui é o do 7, que é a pizza do quê? Do quarto ano. Então, a pizza do quarto ano era a pizza que a gente podia ver que era a maior, que foi a que mais foi o quê? Consumida, comida. Certo? Então, tia Bárbara comeu pouco, Dodô comeu mais ou menos, mas o quarto ano comeu muito. Então, a gente pode dizer que essa fração aqui é a maior,
Por quê? Porque teve maior consumo da pizza, quase se igualou ao inteiro. Se a gente tivesse, o quarto ano tivesse comido, mas essa última fatia daqui, ela tinha feito o quê? Comida pizza inteira, que era o quê? 8 oitavos. Certo, gente? Então, vamos lá agora ver essa comparação melhor e a equivalência. Vamos lá? Bom, gente, a gente viu também na comparação de frações, como que a Bárbara já deu exemplo anterior, que quando os denominadores são iguais, a maior fração é o que tem o maior numerador. Então, no caso, entre essas duas daqui, qual é o que tem o maior numerador? 3 ou 2? O 3, né, que é maior do que 2. Então, essa fração daqui, ela é maior que essa daqui, certo? A gente viu também que quando a fração ela tem os denominadores diferentes, mas um numerador igual, a maior será a que tem o menor denominador. Então, qual é o número menor? 6 ou 4? 4. Então, essa daqui, ó, é maior que essa daqui. Certo, gente? Então, quando a gente viu equivalência de fração, a gente viu que aqui, vamos dizer o que? Aqui a gente tem 1/2, certo? 1/2. Porque a gente tinha 1 inteiro que foi dividido pela metade. Então, 1/2. Aqui a gente tem o quê? 1/4. Porque de 1 inteiro foi dividido em 4 partes. E aqui a gente tem o quê? 8, né? Que foi dividido em 8 partes. Só que em 4 pintadas, certo? Então, essas frações, elas são equivalentes. Mas por que, tia Bárbara, elas são equivalentes? Pela questão assim. Essa parte, ela não equivale a essa daqui que também foi pintada, que também não equivale a essa daqui que foi pintada. Sim, por quê? Porque mesmo que aqui tinha só dividido em duas e parece ser maior, aqui foi pintado o quê? A mesma parte, só estava dividido em duas. Como aqui também só estava dividido, foi pintada a mesma parte, só que foi dividido em partes menores, em 4 partes. Então, 1/2, 1/4 e 4 oitavos são frações equivalentes. Certo, quarto ano? Então, agora a gente vai lá, dar uma olhadinha rápida naquelas partes da parte que a gente viu sobre operações de fração, certo? Na adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos lá? Bom, a nossa fração que a gente vai ver agora das operações vai ser logo a adição e a subtração, certo? Então, a gente vai aproveitar e vai ver qual é logo a maior fração daqui, de cada uma, já que todos esses denominadores são iguais. Certo? Então, a gente viu que quando os denominadores são iguais, a maior fração é o que tem o maior numerador. Então, aqui, qual é a que tem o maior denominador? 2 ou 5? 5. Então, aqui é a maior fração, certo? Aqui, entre 5 e 1, qual é a que tem a maior fração? Qual é o que tem o maior numerador? O 5. Então, aqui, ó, é a maior fração. Certo, gente? Aqui na subtração, qual é que é maior? Muito bem, 5/6, porque o 5 é maior que 1. E aqui também o 5, porque 5 é maior que 2. Certo? Então, agora vamos lá as operações. A gente viu que na adição de fração, quando os seus denominadores são iguais, o que é que a gente faz quarto ano? A gente repete o denominador e soma os numeradores. Então, aqui, ó, 2/6 mais 5/6. A gente vai fazer o quê? Repetir o denominador, que é o 6, e somar o numerador. 2 mais 5, quanto é? 7. Certo? Aqui, mesma coisa, denominadores iguais, vamos repetir. E fazer o quê? Somar. 5 mais 1, quanto é? 6. Certo, gente? Na subtração, é a mesma coisa da adição. Quando a gente se refere à questão do denominador. Quando o denominador for igual, a gente repete o denominador, só que aqui no caso a gente subtrai o numerador. Então, se aqui é 6 e 6, a gente vai repetir o denominador. E 5 menos 1. Quanto é 5 menos 1? 4. Certo?
E aqui também, denominadores iguais, a gente repete o denominador e subtrai. 5 menos 2, 3. Certo, gente? Então, agora a gente vai lá relembrar a multiplicação e a divisão. Vamos lá? Fizemos operações para multiplicação, como é que a gente faz? A gente vai fazer o quê? Multiplicar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, 2 vezes 4, 8. E 3 vezes 5, 15. Vai multiplicar apenas um pelo outro. Aqui também. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 7, 28. Então, aqui ficou oitavo, 15, 8 quinzeavos e aqui 18 28 avos, certo? Só que na divisão, a gente viu que ela é completamente diferente, tanto da adição, quanto da subtração e quanto da multiplicação, não foi? Porque a gente viu que na divisão, para a gente fazer a operação, a gente precisa fazer o quê? Repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Lembram? Então, a gente vai fazer aqui para vocês verem. Vai repetir a primeira, 2/3, e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, o inverso da segunda aqui, 2/3 também. Que vai ser quanto? 4. 2 vezes 2, 4. E 3 vezes 3, 6. Certo, gente? Aqui, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso porque, ó, o 2, que era denominador, vira numerador, e o 1, que era numerador, vira denominador. Então, 2, 1. Então, 4 vezes 2, 8. 6 vezes 1, 6. Então, fica o quê? 8/6. Certo, quarto ano? Então, agora, vamos lá ver mais alguns exemplos e depois a gente vai lá para o nosso conteúdo que vocês vão ver de hoje, tá certo? Vamos lá. Agora, meus amores, vamos lá aos nossos exemplos, certo? Então, vamos lá. Na adição, como a gente sabe, o que é que a gente faz? Repete o denominador e soma o numerador. 2 mais 3, 5, que ficou 5 quintos, que é igual a 1 inteiro, certo? Aqui também, outra adição. Então, a gente repete o denominador e soma os numeradores. 4 mais 2, quanto é? 6. 6 sétimos. Aqui na subtração, ó, a mesma coisa. Fazemos que nem a adição. Repetimos o denominador, porém, subtraímos os numeradores. 9 menos 3 dá quanto? 6. E também, ó, formou um inteiro, certo? Aqui também, subtração. Repetimos o denominador e subtraímos o numerador. 6 menos 3, 3. 3/4. Agora, uma multiplicação. O que a gente faz? Multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Então, 5 vezes 2, 10. 3 vezes 4, 12. Certo? Na divisão, que a gente faz um pouco diferente. Que a gente faz o quê? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 2/6. 5 vezes 2, 10. 2 vezes 6, 12. 10, 12avos. Certo? Quarto ano. Então, agora a gente vai ver um conteúdo que a gente ainda não viu, que é fração de um número. A gente vai descobrir qual é a fração que corresponde ao número, ou seja, o valor que aquela fração corresponde de aquele determinado numeral, certo? Vamos lá. A gente vai ver agora a fração de um número. Mas como assim, tia Bárbara? É assim que a gente vai ver. Tia Bárbara pegou,
botar o exemplo que tem aí no livro de vocês, pra gente ficar mais fácil para entender, certo? Lembrando que tia Bárbara não é nenhuma desenhista, então vocês imaginem, certo? O exemplo que tem aí é dizendo que a gente tem 16 bombons, onde a gente vai ter que dividir entre duas bandejas para ver quanto é que fica. Então, se a gente tem 16 bombons, vamos botando aqui e aqui até chegar no 16 para a gente ver quantos bombons vão ficar em cada uma, certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, já botamos 10 bombons, né? 11, 12, 13, 14, 15, 16 bombons, certo? Então, vamos ver quantos bombons ficaram em cada caixa dessa. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Na primeira caixa ficaram 8 bombons. Na segunda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 também. Então, 8 bombons, certo? De 16 ficaram 8 aqui e 8 na segunda caixa, certo, gente? Então, aqui, 1/2 de 16 é igual a 8. Por quê? A gente vai ver. 1/2 de 16 é igual a metade de 16. Quanto é a metade de 16 que a gente viu aqui? 8. Porque quando a gente dividiu, ficou quanto? 8. 1/2 de 16 é igual a 16 dividido por 2. Porque a gente faz aqui a conta de divisão. 16 dividido por 2. Qual é o número na tabuada de 2 que multiplicado por 2 dá 16? O 8. Então, 8 vezes 2, 16. Para 16, 0. Então, por isso que é o 2. Então, quer dizer que 1/2 é o que? Significa a metade de 16. Por isso que metade de 16 é igual a 8. Porque a gente viu aqui, quando a gente distribuiu o bombom, que 16 ficaram 8 na primeira caixa, 8 na segunda caixa. Porque a gente viu aqui que 16 dividido por 2, que foi o que a gente fez, dá quanto? 8 bombons. Certo, gente? A mesma coisa aqui, ó. Meio de 16 é igual a metade de 16. Que a metade de 16, como a gente viu aqui, é 8. Certo? Quarto ano. Então, isso é a fração de um número. Mas eu sei que tá bem complicado agora, pelo menos nesse exemplo. Mas a gente vai ver uma forma bem fácil da gente descobrir qual é a fração de um número. Vamos lá. Bom, meus amores, pra gente descobrir qual é o número de a fração de um número, é bem simples do que aquela toda a complicação que a gente viu do exemplo anteriormente. Então, como é que a gente vai saber, por exemplo, a fração do número 12? Então, a gente quer saber quanto equivale 2/3 de 12. Então, o que é que a gente vai fazer? Prestem atenção. No 12, pra gente saber, a gente vai fazer o seguinte, vai dividir, ó, o 12 pelo denominador, que é quanto? 3. Então, vamos lá dividir. 12 dividido por 3. Qual é o número na tábua de 3 que dá 12? 4. Então, é 4 a divisão aqui. E a gente vai fazer o quê? Tá vendo o quociente dessa divisão? A gente vai multiplicar pelo numerador da fração. Então, a gente vai pegar o 4 e vai multiplicar por quanto aqui? 2. 4 vezes 2, quanto é? 8. Então, a gente vê o que, gente? Que 2/3 de 12 corresponde a quanto? A 8. Certo? Vamos ver mais um exemplo para a gente entender direitinho isso aqui. Bom, meus amores, mais 2 exemplos para a gente entender como é que a gente sabe a fração do número. Então, aqui a gente vai ter que descobrir quanto é 2/5 de 55. E tia Bárbara disse o quê? Que a gente, para saber, a gente faz primeiro o quê?
divide o nosso número pelo denominador. Então, a gente vai dividir aqui. Vamos fazer aqui no cantinho. 55 dividido por 5, certo? Então, aqui dá quanto? 1. 5 vezes 1, 5 para 5, 0. Desce o 5. Que dá quanto aqui? 1. 5 vezes 1, 5 para 5, 0. Certo? Então, dá quanto? 11. E o quociente, que foi 11, a gente vai multiplicar por quanto? Por 2. Vezes 2, que dá quanto? 22. Então, 22 corresponde a 2/5 de 55. Certo, gente? Agora, vamos ver aqui embaixo. 4/6 de 48. E a Bárbara disse a vocês, para a gente descobrir, a gente tem que fazer o quê? Primeiro, dividir pelo denominador. Então, 48 dividido por 6, que é quanto? Na tábua de 6, qual é o número que dividido dá 48? 8. 6 vezes 8, 48. Então, é 8. O quociente a gente vai multiplicar pelo numerador. 8 vezes 4 ou 4 vezes 8, que é quanto, gente? 32. Então, 32 corresponde a 4/6 de 48. Certo, quarto ano? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tá, meus amores? Não deixem de fazer as atividades para que vocês pratiquem, que é muito importante. E qualquer dúvida a gente vai tirar lá na nossa aula do nosso Meet, tá certo? Daqui a pouquinho. Então, eu encontro vocês amanhã também aqui no nosso canal. Um beijo enorme para vocês e até amanhã.